Boa tarde, pessoal. Eu quero agradecer a todos, clientes, colegas, operadores aí do direito tributário, de contabilidade, por participar desse bate-papo conosco sobre subvenções. Hoje nós vamos compartilhar aqui comentários e reflexões dos nossos sócios, do nosso time de tributário, e como de costume, nós vamos trazer uma abordagem da perspectiva consultiva, prática, bem como da perspectiva contenciosa, que é tão relevante nesse tema. Temos conosco a nossa sócia Clarissa Viana, responsável pelo contencioso tributário aqui do escritório, nosso sócio Bruno Felipe, atuante na consultoria tributária aqui junto comigo, e nossos gerentes João Paulo Aires e Caio Fernandes. Tá? Esse é um tema, gente, que eu costumo chamar que é um tema Highlander, do tipo Fênix, ou seja, ele nunca morre. Eu não sei nem quantas vezes que eu já estive conversando com clientes e com audiência sobre esse assunto. É impressionante como mesmo após tantas décadas, né, quase 50 anos, depois da edição das primeiras normas, infindáveis discussões, tratativas, políticas, até uma lei complementar, um tema ainda envolve um contencioso em todos os níveis, totalmente significativo no país, né? Parece que nunca vai ter fim, gerando, claro, uma grande insegurança para os contribuintes, envolvendo cifras milionárias. E para completar esse drama, nós somos surpreendidos agora no último dia 30 com uma medida provisória, a qual todos estamos ainda tentando digerir, né? O que a gente acha é que parece que está tendo assim, uma reforma do imposto de renda já fatiado. Eu ouvi alguma coisa ontem do tipo, olha, parece que estão fazendo uma reforma do imposto de renda já silenciosa. Primeiro mandaram o JCP, fundos, agora as subvenções, né? E eu tendo a concordar com isso. Aliás, eu me lembro que nessa última semana também eu ouvi na mídia de um dos representantes do governo algo do tipo que essa medida provisória seria apenas um prelúdio do que vai ser a reforma do imposto de renda. Mas vamos lá, nossa agenda hoje, nós vamos percorrer um pouco do histórico da legislação até o advento da Lei Complementar 160, as manifestações da Receita Federal, a evolução do tema no Judiciário, as reações da Receita a esta evolução, até chegarmos no advento da medida provisória 1185, tá? Que é a bola da vez, né? Eu passo a palavra aqui para o Bruno, que está conosco, para falar um pouco sobre o histórico da legislação do tema. Obrigado, Leandra. Boa noite, pessoal. Como a Leandra bem ressaltou, né, é um tema já de longa data, um tema antigo, é um tema que passou por diversas atualizações, foi experimentado em diversos níveis, administrativo e judiciário, na esfera contenciosa. Em determinado momento, a gente entendeu que as coisas estavam bem encaminhadas e a gente volta para a estaca zero de novo aqui, né? Então, só para a gente relembrar rapidamente todo esse arcabouço pelo qual as subvenções passaram ao longo do tempo, né? A gente volta lá à década de 70, quando o tema foi efetivamente normatizado dentro do Brasil por meio de uma lei de orçamento ainda, né? E aí, ali sim, a gente teve a primeira conceituação relevante para o tema, que foi a distinção entre o que era subvenção para custeio e o que era subvenção para investimento. A para custeio tinha a finalidade de auxiliar, de fato, as operações e os objetivos sociais envoltos à questão da tributação, e a subvenção para investimento tinha o objetivo, sim, de fomentar implantação ou expansão de projetos e empreendimentos, né? E aí, o que se previa naquela ocasião é que a subvenção para custeio seria efetivamente tributada e a subvenção para investimento não seria tributada, tá? De maneira simplista aqui, né? O tema caminhou ao longo dos anos, aí a gente teve na década de 70 ainda, uma edição de uma série de pareceres normativos, dando ênfase aqui principalmente ao 112 de 78, tá? Que trazia uma conceituação mais clara das características que estavam envoltas às subvenções e os seus requisitos, né?
Então, o objetivo ali era a intenção de efetivamente subvencionar um investimento. Tá? Havia nessa ocasião, e é importante ressaltar que esse parecer ele trazia de fato o que eram características das subvenções, né? Então, ainda que a gente não tivesse naquela ocasião o que gerou de fato o contencioso posterior, a gente já tinha nesse momento definições que foram importantes para trazer as distinções dos objetivos, características e principalmente os requisitos que fizeram com que, primeiro, a distinção entre as duas modalidades de subvenção e, posteriormente, os requisitos para que a gente tivesse o aspecto tributário garantido, foram ali estabelecidos. Né? Isso ao longo do tempo, vigorou até 2017, né? E em 2017, especificamente, a gente teve a edição da Lei Complementar número 160, que trouxe maior clareza sobre essa questão dos requisitos e o que seria aplicável ou não. E aí, Antônio, pode seguir, por favor, para o subsequente. Né? As motivações dessa lei complementar eram muito claras. Né? Primeiro, encerrar todo o litígio que existia sobre matéria em vigor, principalmente no CARF, na esfera administrativa, garantir de fato a desoneração dos incentivos concedidos, principalmente de CMS aqui, tá? Para fins de RPJ, CSL, PIS e COFINS. Havia clareza, então, em relação à desoneração. Impedir que novo contencioso fosse gerado por meio de autuações da Receita Federal sobre o tema, preservando, assim, a segurança jurídica. E isso foi introduzido principalmente pelas alterações que foram trazidas pelos artigos 9º e 10º. O artigo 9º trazia uma alteração simplista, mas que já trazia efeitos dentro do artigo 30 da Lei 12.973, né? E acrescentou 2 parágrafos, esses sim essenciais para o entendimento e para a redução dessa litigiosidade do tema, que basicamente versavam sobre o que se caracterizava como subvenção para investimento, e aí todo o benefício de CMS se enquadrava nessa categoria, tá? E restringia o tipo de exigência que poderia ser realizado para que a desoneração se operasse de fato. Tá? E, além disso, desde que a gente tivesse, para aqueles benefícios que haviam sido concedidos fora, por exemplo, do CONFAS, enfim, que não respeitaram determinada legalidade, desde que houvesse o depósito desses incentivos em data pré-determinada na forma que a legislação previa, todos esses benefícios seriam convalidados e seriam caracterizados também como subvenções para investimento. Então, até esse momento aqui, a gente entendia que a gente seguia para o encaminhamento, e aí o encaminhamento que já convergia para aquelas posições que vinham sendo externadas em níveis administrativo e judicial também, e a gente pacificava, ou ao menos reduzia consideravelmente os aspectos negativos que passaram a existir em relação às subvenções. Né? Só que a gente sabe que, depois disso, a Receita Federal passou a se manifestar em relação à questão de requisitos, e aí o Caio vai seguir com a gente trazendo mais esclarecimentos sobre essas manifestações da Receita, que vão culminar, obviamente, na evolução do tema até o momento que a gente está agora. Boa tarde, Bruno, e a todos que acompanham aqui a live. Após esse timeline, esse histórico de conceito do tratamento fiscal, né, das subvenções trazidas aí pelo Bruno, a gente passa, então, a analisar os reflexos da lei complementar e o termômetro para isso, os reflexos sobre a Receita Federal, e o termômetro para isso são as soluções de consulta. Logo após os primeiros movimentos sobre a subvenção, veio a solução de consulta número 11 de 2020, ela é de 4 de março, e ela teve um entendimento brilhante. O consulante, ele goza de um benefício estadual
e ele questiona a Receita Federal se tal benefício poderia ser considerado como subvenção para investimento. Haja vista que a Lei Complementar 160 veio para colocar uma pá de cal nesse assunto. E a Receita Federal, à época, de maneira assertiva, ela confirma o entendimento do contribuinte. E nisso ela ratifica todo o entendimento e diz que pode sim ser excluído esse benefício de ICMS gozado pela empresa, desde que ele seja registrado na reserva de lucro e obedecendo à lei das SAs, né? Então, esse foi o primeiro posicionamento da Receita Federal, que à época foi muito falado e aplaudido por nós aqui, mas no momento seguinte veio a solução de consulta 145, pouco tempo depois, acredito eu, muito por identificar o impacto econômico e financeiro que isso ia causar no ente federativo, ela veio e voltou atrás, deu um passo atrás, dizendo que eu reformo a solução de consulta 11, entendo sim que pode ser considerado um benefício, ele pode ser tratado como subvenção para investimento e deixar de ser computado na base de cálculo do imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, desde que observados os requisitos do artigo 30 da 12973. E dentro desses requisitos do artigo 30 da 973, ele cita o CAPT, que é o estímulo, implementação e expansão do empreendimento a ser contabilmente registrado na reserva. Então, depois dessa primeira análise da Receita, ela desenterra um assunto que, como o Bruno já disse, veio lá de 78, com o parecer normativo 112, ela ressurge com esse empecilho para poder filtrar aqueles contribuintes que sim gozariam do benefício fiscal de ICMS e também poderiam utilizar da tratativa da subvenção para investimento. Com isso, ela conseguiu restringir grande parte dos contribuintes, né? Então, passo seguinte, tivemos outras soluções de consulta marcantes, a gente enumerou algumas aqui, que são as que a gente chama de principais, né, que trazem novos entendimentos. A solução de consulta, por exemplo, a 15 de 2020, a empresa utiliza do crédito outorgado, que é o crédito presumido, e ela questiona primeiramente, se o benefício seria considerado subvenção para investimento, e em um segundo momento, como computar esse benefício. Então, a Receita Federal, ela mantém o entendimento da solução de consulta 145, que é o aplicado até hoje, ela sempre traz a 145 como basilar, mas ela vem e fala que, sobre o cômputo do benefício, ele poderia utilizar do crédito outorgado, da diferença entre o crédito outorgado e o crédito estornado. Então, a diferença entre o crédito outorgado de ICMS e o estornado seria aquele benefício que ele poderia ser levado à base de cálculo do imposto de renda e tratado como subvenção para investimento. Esse foi o entendimento da solução de consulta 15, que em seguida vieram outras, que é a 55 e a 12, muito próximos. O entendimento também, eles trazem uma similaridade, eles pegaram um racional de cômputo e da exclusão do benefício mesmo. Então, na 55, o ponto de diferença aqui que eu vou trazer entre 55 e a 12 é que, na 55, ele trata sobre o montante em que o Estado deixa de quantificar. Qual é o meu benefício? O benefício de subvenção é aquele em que o Estado abre mão de recolher do contribuinte para ser tratado como subvenção para investimento. Então, a diferença entre essas soluções é a tratativa do benefício da subvenção para investimento. E a mais recente delas é a COSIT 12, de 2022, que ela também trata, ela entra num assunto que as anteriores ali não entraram. A Receita sempre saía pela tangente quando se perguntava sobre a contabilização, ela falava que não era matéria de dúvida de legislação, mas na solução de consulta 12 de 2022, ela entra no conceito, na parte conceitual de como contabilizar esse benefício. Ela ratifica e reitera a solução de consulta 55,
apesar de revogar a 15 de 2020, ela ratifica a 55, e ela trata como... a forma de contabilidade ela poderia ser dupla. Eu posso tanto tratar o meu benefício com a diferença do crédito outorgado para o crédito estornado, como eu poderia contabilizar essa subvenção pelo montante líquido subvencionado. Então, desde que esses dois montantes eles sejam equiparados, que, via de regra, é o que acontece. Então, ela trata a subvenção como benefício em que o Estado deixou de auferir. E essas são as análises, o termômetro, como eu disse, né, frente à Receita Federal. No CARF, eu vou passar a bola para a Clarissa, que pode dar sequência. Eu queria só, Clarissa, antes de você comentar, enfatizar com o pessoal, se puder voltar um pouquinho, para ter em mente o seguinte, a relevância da COSIT 55 e da COSIT 12, que elas trouxeram conceitos que vão continuar sendo importantes, mesmo se a gente tiver que enfrentar a era da MP 1185, né? Porque a 55, ela traz esse conceito de como você mensurar o montante do incentivo quando você não tem o imposto efetivamente destacado, né? Que vai ser o caso das reduções de base de cálculo, redução de alíquota. E a COSIT 12, embora corroborando esses conceitos, ela transitou também explorando um pouco as possibilidades contábeis que estão no nosso CPC, no CPC 07, ou seja, dando à faculdade contribuinte de registrar a receita de subvenção já líquida ou a parcela bruta e a contrapartida na despesa, o que muitos contribuintes começaram a adotar quando tinha redução de base de cálculo, redução de alíquota, cogitaram de adotar esse procedimento de registrar a receita de subvenção, aumentando essa receita, gerando essa receita e aumentando a despesa, com a intenção de ter a receita de subvenção a ser excluída registrada na contabilidade. Tá? Bom, boa tarde a todos. Bom, a gente vai entrar agora um pouquinho nas partes das discussões, né? E, para começar, nós vamos quero falar um pouquinho do CARF, no cenário pós-Lei Complementar 160, porque o cenário anterior à Lei Complementar 160, a gente tem uma gama de discussões que eram feitas e que eram debatidas, a gente vai entrar disso um pouquinho mais para frente, mas considerando aí o caminho, então o pós-160, ele veio para que a Lei Complementar 160, para exatamente solucionar, né, os problemas que existiam, essas discussões sobre o que seria subvenção, o que deveria ser verificado e tudo mais. Então, ela é uma lei complementar que foi colocada, né, com efeitos retroativos, e a posição dominante que ficou no CARF depois da lei complementar era que todos os benefícios fiscais de CMS seriam subvenção para investimento e que bastava, então, tão somente fazer a prova da reserva, do registro em reserva de lucros. Então, esse ficou sendo a posição dominante no CARF após a lei complementar 160. Posição dominante quer dizer que é a maioria, mas não são todos. Então, assim, um ponto de atenção que a gente gostaria de trazer, por exemplo, é quanto ao crédito presumido. Quanto ao crédito presumido, houve um julgamento que a gente vai passar que falou que o crédito presumido poderia ser excluído da base do PIS, da base do IE e da CS, sem precisar, né, de considerar todos os requisitos, por exemplo, subvenção para investimento. E tem julgados isolados que até aplicam, tá, esse entendimento de uma vez, mas tem julgado isolado que determina que não pode aplicar. Ele considera como crédito presumido nos mesmos teores, nos mesmos requisitos da subvenção para investimento, que é fazer a reserva de lucros. Então, assim, esse é um julgamento recentíssimo, de julho deste ano, e a gente gosta de trazer, porque a gente sabe que tem alguns contribuintes que estavam pretendendo fazer sem ações judiciais. E fato é que sobre crédito, essa questão do crédito presumido, a discussão dele é de pacto federativo, e é uma discussão judicial, não está isso na norma. Então, é muito temerário a gente fazer sem uma discussão judicial, porque você não está seguindo uma norma, igual seria a subvenção para investimento, tá? E aí,
a gente está mostrando aqui que tem julgados, então, nessa linha, que mostra que ele está aplicando, então, somente no... Só permite a exclusão se for tratado como subvenção para investimento. Tá? Enquanto isso, no STJ, né, a gente viu aí um desenrolar, porque em 2017 houve um julgamento das duas turmas do STJ, da primeira sessão do STJ, consolidando o entendimento, não em sede de recursos repetitivos. E o que significa? As duas turmas se reuniram e julgaram, mas isso não tem uma aplicação obrigatória. Por isso que eu falo, o CARF ali, ele não é obrigado e nem pode aplicar um julgamento que não é de repetitivo. Tá? Então, assim, ele não tem essa tendência, estou falando que ele não pode, né? Poder, o CARF julga do jeito que quiser. Mas é porque quando é repetitivo, ele é obrigado a julgar. Tá? E o julgamento do crédito presumido, ele não foi feito em sede de recurso repetitivo. Ele foi feito com um conjunto das duas turmas da primeira sessão, em que restou definido, então, que o crédito presumido de ICMS, ele poderia ser excluído da base de cálculo do IRDCS, tão somente porque não se trata de lucros, deveria ter respeito ao Pacto Federativo e à imunidade recíproca. Então, ficou evidenciado que não estava se tratando de subvenção. O julgamento falou, ele pode excluir por causa disso, então não era necessária a constituição da reserva de incentivos, porque a reserva de incentivos é para o quê? Subvenção. Então, esse julgamento, ele foi um julgamento sem ser repetitivo, era uma consolidação de jurisprudência do STJ, e todos os julgamentos posteriores a isso foram nesse sentido, quanto ao crédito presumido. Tá? O STF, à época, que esse julgamento aqui foi em novembro, até um pouco antes, o STF, em agosto, já tinha comentado, já tinha dado uma decisão falando que ele não iria analisar esses aspectos, que isso ficaria a cargo tão somente do STJ. Então, por isso mesmo é que esse julgamento foi tão aplicado de forma rotineira por todos os julgadores do judiciário. E agora, recentemente, está havendo uma movimentação no STJ para afetar 3 recursos especiais que serão, provavelmente serão julgados como repetitivos. Abriu-se vista recentemente ao MP, a ambas as partes, todo mundo foi a favor. Então, a indicação, né, que a gente tem é que provavelmente esse julgamento, esse tema vai ser julgado como em sede de repetitivo, que é a questão do Pacto Federativo para crédito presumido tão somente. Enquanto isso não acontece, a gente teve, né, agora em abril de 23, o julgamento de todos os benefícios que não crédito presumido. O STJ, ele afetou o tema para todos os demais benefícios, redução de base, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, que seriam avaliados se eles poderiam ser excluídos da base de cálculo do PIS e do COFINS, tal como, eu só falo PIS e COFINS, gente, imposto de renda e CSL, tal como foi o caso do crédito presumido para fins de pacto federativo, se bastava que se excluísse ou se tinha que seguir ali a regra da subvenção. E fato é que houve esse julgamento determinando que todos os benefícios, com exceção da imunidade, houve um debate em que definiu-se que imunidade está fora do campo de benefícios de ICMS, então que todos os demais benefícios de ICMS poderiam ser excluídos da base do IRDCS, desde que eles atendessem os requisitos previstos na lei 12.973, tá? Ou seja, deveriam seguir as regras para subvenção para investimento. E nesse julgamento, ele trouxe, então, esse primeiro ponto, e ele trouxe também a superação de uma discussão que ficava naquela, tá, mas esses benefícios, quando veio ele complementar 160, começou a ter esses julgamentos no CARF, em que o CARF virou e falou assim, olha, depois da lei complementar, todos os benefícios de ICMS são subvenção para investimento e que não precisaria, então, haver a demonstração de estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, que é um ponto que se exigia durante um bom tempo antes da lei complementar. Então, o STJ ele reafirmou essa posição de que não deveria ser não haveria mais necessidade dessa demonstração, mas no item seguinte ele fez algumas
alguns pontos. É o quê? Desde que seja, de fato, um benefício fiscal de ICMS válido. O que é um benefício ICMS válido? Ou ele tem que ter sido convalidado, ou ele tem que ser decorrente de um convênio. Então, ele posicionou, o STJ posicionou nesse sentido, falando então, que deveria ser benefício de ICMS. Ele falou que poderia ser aplicado para processos em curso, e tudo bem, mas ele determinou a constituição de reserva, falando aqui, então, que considerando que a lei complementar, né, incluiu os parágrafos 4º e 5º no artigo 30, ele fala, mas não revogou o artigo 2º, que fala da comprovação, né? Ele não revogou. Então, a dispensa de comprovação prévia de que a subvenção foi concedida como estímulo à implantação ou expansão de empreendimento, não obstaria que a Receita fizesse uma checagem de que os valores oriundos fossem utilizados para finalidade estranha à garantia de viabilidade do empreendimento econômico. E aí o judiciário ficou os contribuintes assim, mas o que ele quer dizer que é isso? O que a Receita pode dizer? A gente traz aqui um pedaço do voto do Herman Benjamin e que ele explica isso, tá? Ele fala o seguinte, o que significa a viabilidade do empreendimento? Ele deixou muito evidenciado que a manutenção da exigência de que os valores do benefício sejam mantidos em conta de reserva do patrimônio já leva ao entendimento de que, então, tais benefícios estariam relacionados com a viabilidade do empreendimento econômico. Então, a leitura que se faz dos votos hoje existentes são no sentido, sim, não tem que ter a prova do estímulo à implantação e expansão de empreendimento, tem que ter o benefício, ele tem que, né, o valor, ele tem que ser direcionado para a viabilidade do empreendimento econômico, leia-se, não pode ter uma distribuição de lucros, não pode ter, né, ele tem que haver a reserva. Aí a gente tem aqueles requisitos, não pode, né, do aumento de capital, capitalização, então, assim, só pode para isso, para aumento de capital de absorção de prejuízos, mas não pode capital restrito aos sócios, seria quase que uma simulação para distribuição. Então, o STJ hoje, ele está nesse sentido, e aí, depois desse julgamento, veio, então, alguns embargos de declaração, né, João? Eu chamo o João aqui para poder tratar, porque houve esses pontos aí no julgamento, e aí, de repente, os contribuintes começaram a ficar surpresos com o julgamento, que esperava-se que fosse elastecer para os demais benefícios o mesmo tratamento que havia sido dado para o crédito presumido, ou seja, que pudesse excluir do IR da ICMS, tão somente por violação ao Pacto Federativo, imunidade, por não ser lucro. E a verdade é que o STJ deixou evidenciado que são situações distintas e que crédito presumido não precisaria fazer a reserva, mas que os demais o deveria seguir a regra de subvenção. E aí começaram, então, os embargos de declaração. João, com a palavra. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou vendo aqui que se a gente pensar numa linha do tempo, a gente já evoluiu e correu bastante, porque a gente passou desde 77, quando esse assunto surgiu, e a gente está chegando aqui agora no julgamento de abril de 23 do STJ. Então, a Leandra falou logo no início ali que é um tema que é debatido com muita intensidade, é um tema antigo e que parecia que a gente estava caminhando para uma redução de litígio, uma maior clareza nos procedimentos, e acreditou-se até que essa decisão do STJ, embora não tenha sido o melhor dos cenários possível para os contribuintes, né, ele não foi a tese ampla, mais ampla que foi acatada, mas ele nem de longe representa uma vitória do Fisco Federal, como tem sido noticiado por parte do Ministério da Fazenda. E isso é um dos aspectos que tende a ser esclarecido nos embargos de declaração, né? A gente, lembrando que a gente está falando aqui desse julgamento de abril de 23 sobre 2 recursos especiais que foram afetados como representativos de controvérsia, e eles, de forma sintetizada, o que a gente pode extrair de pontos que foram levantados nesses embargos, tá? Bom, como esse tema, todo mundo estava aguardando, era um tema de repercussão nacional, né, de impactar, né, um número enorme de empresas no país, teve aí o ingresso de várias entidades na condição de amicus curiae, né, ou seja, de terceiros interessados, e essas 3 que estão listadas aí, que é a ABAG, a Abegás, a SEBRA, elas apresentaram embargos de declaração,
e as empresas que figuravam como parte também. O primeiro ponto que foi questionado, né, seria um pedido para esclarecer o que significa aquele trecho que consta na tese fixada como quando se afirma que, com a Lei Complementar 160, não é mais necessário demonstrar que o benefício foi concedido como estímulo à implantação e expansão do empreendimento. Mas, e aí coloca-se uma ressalva, que a Receita Federal teria a prerrogativa de posteriormente fiscalizar para ver se as empresas estavam dando finalidade aos valores subvencionados estranha à garantia da viabilidade do empreendimento. Então, na verdade, é até pertinente mesmo que seja feito esse esclarecimento. Ao nosso ver, a Clarissa já passou ali, aquele trecho do voto do Herman Benjamin, ele é um trecho que ele compõe as razões de decidir do acordo claramente. A tese foi fixada baseando no voto do Herman, que ele não era o relator, mas o voto dele foi considerado. E não só naquele trecho, em outras passagens, ele deixa bem claro que essa garantia da viabilidade do empreendimento econômico nada mais é do que constituir a reserva e manter as destinações que estão previstas lá de absorção de prejuízo, aumento de capital, sob pena de se tributar. E a gente vai falar aqui logo mais do que é o panorama que está sendo retratado pelo Ministério da Fazenda, os comunicados que os contribuintes têm recebido, e a gente vai ver que isso tem sido distorcido. Tá? Então, eu posso até adiantar aqui que a gente sabe que com esse julgamento, com a MP que a gente vai passar logo mais também, tem várias questões que estão surgindo aí, né, nas empresas, no mundo corporativo, inclusive de o que seria a posição da Receita. Né? E a gente pode adiantar que a Receita já se posicionou em coletivas de imprensa, e todos os receios que a gente tem de interpretações restritivas, a Receita Federal afirmou que vai seguir esse entendimento. A gente vai passar por eles, né? Mas é um deles, inclusive, o de que, na visão da Receita Federal, existiria ainda a possibilidade de verificar se aqueles valores estão sendo empregados para aplicação no investimento. Né? E isso, para ela, estaria presente nesse trecho que deve ser esclarecido em embargo de declaração. O ponto 2 dos embargos, modulação. Então, o segundo, né, o que se pleiteia nos embargos, teria ocorrido ali uma mudança, uma guinada jurisprudencial, né? Existiria ali uma expectativa de que o mesmo entendimento do crédito presumido inaugurado em 2017, ele fosse replicado para os demais benefícios, né? Então, primeiro, aponta-se que, pela primeira vez que o STJ se pronunciou de forma contrária, essa equiparação teria sido em abril de 22, por um julgado da segunda turma. E aí, esse é colocado como o primeiro marco, né, assim, de uma possível modulação, ou então, né, pleiteia-se também que passe a valer o entendimento novo do STJ a partir de abril de 23, né, ou seja, que até essas datas que seja garantida a exclusão de quaisquer benefícios do ICMS sob a ótica do Pacto Federativo, sem exigir o tratamento de subvenção. E, por fim, esse ponto 3 que a gente colocou, que foi objeto de embargos, é uma questão também que a gente acha que vai gerar aí possíveis contenciosos também, que é a possibilidade de retificação da contabilidade, né, dos registros contábeis da empresa para constituir a reserva de incentivo fiscal de forma retroativa. Então, um dos casos, né, que gerou o leading case lá no STJ, desde o início da ação, o contribuinte ele pleiteava não só o direito de excluir os benefícios, mas também de que fosse assegurado na decisão judicial que ele pudesse reconstituir os registros contábeis dos 5 anos anteriores ao juizamento da ação. Existem aí algumas questões, né, sobre prazo para retificação de ECD, quando que a ECD pode ser retificada, e pode ser que o STJ entre ou não nesse tema. Ele pode entender que isso não deve ser objeto de análise lá no leading case. E só nesse ponto, né, João, só adentrando, claro, obviamente, que esse ponto só justifica para quem tinha reserva de lucros, né, mas não fez a reserva de incentivo. Então, a empresa não fez toda a distribuição, só se justifica esse pleito para quem, pela verdade material, não fez a distribuição, tinha, mas só não fez na sublinha lá de reserva de incentivos. Então, que é uma situação um pleito que já existe, né, João? E agora eles realmente evidenciaram isso, mas a gente não sabe se o STJ vai entrar nisso, não. Nós vamos aguardar as cenas do próximo capítulo.
E aí agora a gente vai para o que a gente tá falando, que é assim, a gente falou do julgamento do STJ, a gente falou do que pode ser esclarecido nos embaixos da declaração, agora a gente vai falar qual que é a leitura do outro lado, né, do lado da Receita Federal que está vindo aí nesses comunicados. É isso. Como o João falou, né? A Receita Federal, logo depois do julgamento, ela já cantou vitória. Ela foi na mídia falando que foi uma vitória muito importante para a Receita. Começou a disparar uma série de notícias nesse sentido e começou, então, a emitir alguns comunicados que realmente o contribuinte que não é advogado, ele pode estava sendo levado a uma interpretação equivocada do julgamento do STJ. Não foi uma, duas, foram várias vezes que a gente teve que explicar, olha, não é isso, o julgamento do STJ não foi negativo, ele foi positivo, ele simplesmente reafirmou o que está na lei de suspensão para investimento. Né? Ele não julgou, falou que a lei está errada, que ela é inconstitucional. Não, ele reafirmou o que está na lei. Ele simplesmente... Só que o que foi negativo, de ponto negativo, seria você não vai poder excluir sem fazer a resenha. É isso. Você não vai poder excluir como se fosse igual o crédito presumido. Só que a Receita Federal, ela foi, né? Ela deu umas manifestações diferentes. E aí os primeiros comunicados eles foram emitidos em 2023 e que eu não falava, eu não chamava de intimação, eu chamei de intimidação, né? Porque ela sugestiona em que esse pedaço que a gente colocou aqui embaixo, ela sugestiona que houve indício de irregularidade. Gente, isso é um completo absurdo. E é uma questão que ela mandou para todo mundo. Ela não checou alguns contribuintes e foi lá e falou assim, esse aqui. Não. Então, eu queria ver se alguém caía nessa. Né? Então, esse foi o primeiro comunicado que ela deu. E na sequência, ela já deu, lá em julho, não surtindo efeito, o primeiro comunicado, ela deu um novo alerta em que ela fala um pouco diferente. Ela deixa um pouco mais evidenciado que o foco seria tudo que é benefício fiscal é diverso do crédito presumido. Então, ela faz uma informação falando que ela fez umas planilhas e que ela está separando aquilo que é crédito presumido dos demais e mostrando que o foco dela, então, seria tão somente esses demais e afirmando, né, trazendo alguns esclarecimentos, falando que o que era passível de exclusão tinha que ser de forma líquida, por exemplo, quando tem alguns créditos que deveriam ser estornados. Então, ela traz aí alguns esclarecimentos da posição dela, igual o João comentou. E um dos posicionamentos, que é que nos chama mais atenção, e vamos dizer assim, o mais perigoso, é que ela vira e fala o seguinte, que para os demais benefícios, que não o crédito presumido, do tipo que diz, crédito presumido, ok, ela estava se dando por vencida, vamos dizer assim, neste momento ainda, tá? Mas que os demais benefícios, eles não haviam de fato um benefício para o vendedor, porque haveria um repasse, né, que seria tão somente aí um diferimento na etapa da cadeia, então que isso não teria uma renúncia fiscal no meio das operações, né, que seria tão somente olhe lá para o consumidor final. E quando ela fala isso, ela, na verdade, se ela quer trazer uma interpretação de algum sentido que ela entende econômico da norma, isso é uma posição de incentivo econômico da norma. Porque a norma, ela traz um benefício fiscal. Então, o benefício fiscal que traz na norma é a exclusão da base do IR-DCS desde que você cumpra os requisitos. Então, não importa se você está falando, se você acha, nossa, eu acho que esse benefício aqui não faz o menor sentido, que repassa. Isso é sua opinião. Então, você tem que revogar a norma. Porque hoje o que a gente tem numa norma é essa. Assim como ela o fez quando a gente teve o julgamento da base de cálculo, né, do ICMS da base de cálculo que eu fiz, e ela queria excluir, então, o ICMS da base do crédito. E ela tentou, porque ela achava que isso era, pela lógica, o que deveria acontecer. Ela pode entender que isso é a lógica, mas ela tem que mudar a norma, que foi o que ela fez lá atrás, no caso do crédito, né, do ICMS. E aqui, se ela quiser empregar esse raciocínio financeiro que ela quer trazer, ela vai ter que mudar a norma.
que isso não está na norma. Ela E praticamente esvazia o artigo 30 da Lei 12.973 com isso, né? Porque ela fala assim, tudo que não é o crédito presumido, que ela sabe que é aquele outro grupo lá que se exclui pelo Pacto Federativo, ela está dizendo não existe ganho, não existe subvenção, ou seja, ela está enterrando o artigo 30 da 12.973, né? E agora ela está enterrando de vez, né? Porque aí, Leandra, veio a medida provisória. Ela está tentando enterrar mesmo. Ele dá um olhar como se o benefício fosse dado para a cadeia como um todo, né? E não para aquele contribuinte. Bom, e como a Clarissa bem falou, e parece que esse governo está atento, né? Já aprendeu que tudo aquilo que está dando polêmica, tudo aquilo que está gerando contencioso, a estratégia já está sendo vamos lá e vamos revogar e vamos regular de novo, né? Vamos falar aqui então, gente, dessa medida provisória que assaltou a gente aí no final de agosto, né? E que, antes até da gente entrar nas características dela, eu convido vocês a dar uma olhada atenciosa na exposição de motivos e também na coletiva da Receita para entender um pouquinho o que motivou essa norma, né? Eu selecionei aqui alguns argumentos que eu achei muito interessante que está lá na exposição do motivo, do tipo que essa medida seria necessária porque foram feitas interpretações equivocadas dos parágrafos 4º e 5º. Então, assim, fomentando um impacto negativo na arrecadação, uma insegurança jurídica e litigiosidade. Quem foi que fez a interpretação errada? O contribuinte, né? O STJ, apesar de todo o histórico de debates, tanto tempo que levou a tramitação da Lei Complementar 160 e tanta exposição da intenção daquela norma, se voltar lá nos processos, na exposição de motivos, que o objeto era encerrar o contencioso sobre o tema, né? O próprio CARF, né, Leandro? O próprio CARF. Ainda assim, né, o governo atual entende que há um erro na interpretação desses dispositivos. Na coletiva, foi enfatizado que essa regra, né, essa interpretação e a regra que tinha no artigo 30, que era uma regra perversa, injusta e que contrária ao desenvolvimento do país, na medida que provoca a queda na arrecadação, uma erosão da arrecadação. E que usou-se até a expressão que subvenção é um dreno de recursos do erário, né? Então, trata-se, e foi regular a decisão do STJ, que foi um dos propósitos, regulamentar a decisão do STJ, como se isso for possível, foi uma medida de recomposição da base de tributação, entenda-se a arrecadação, né? E, por fim, outro aspecto interessante que estava lá é que, colocado tudo isso, o objetivo, gente, é estimular os contribuintes nas subvenções concedidas pelos outros entes, para fins de implantação e expansão. É incentivar, é beneficiar, é um favor que a gente está recebendo aqui, e essa bondade foi empacotada sobre uma nova roupagem aí de um crédito fiscal, né? Então, é isso que a gente vai passar aqui. Inicialmente, a gente vai passar sobre as características dessa nova regulamentação que veio na medida provisória, e, na sequência, cada um de nós aqui vai compartilhar com vocês nossas impressões iniciais, né? Então, essa medida provisória, ela veio jogando uma pá de cal, zerando, né, a regra que tinha no passado. Também está lá na coletiva o entendimento, inclusive, que não importa se você tinha já uma subvenção que estava em andamento, vai pegar no meio do caminho esse tratamento novo aqui, caso a medida 1185 seja convertida em lei. Então, altera-se o tratamento, que antes a gente tinha uma não tributação do imposto de renda, da CS, do PIS/COFINS, para um crédito fiscal apenas de imposto de renda. Revoga-se o artigo 30, né, que tratava lá que era o arcabouço principal para subvenções de investimento, e os dispositivos que derivaram nas leis do PIS e da COFINS, e concede-se aí um crédito fiscal com a natureza de direito creditório, e com uma vigência de 2024 a 2028. Então, esse é o período que as indústrias, né, que as empresas vão ter
para desenvolver, implantar, fazer expansão e concluir a implantação desses projetos. Então, a abrangência, né, quando a gente viu, abrange todas as subvenções, seja concedidas pela União, pelos estados, Distrito Federal e municípios. Os beneficiários desse crédito são as pessoas jurídicas que são tributadas pelo lucro real, né, e que tenham projetos que realizem a implantação de projetos de desenvolvimento na região geográfica distinta daquela onde ela está estabelecida, ou então que faça uma expansão de um empreendimento na própria região geográfica do seu domicílio. Como requisito para habilitação, é necessário ser beneficiário de uma subvenção, é claro, ter um ato concessivo anterior à data da implementação, e esse ato concessivo ele tem que prever expressamente condições e contrapartidas para a pessoa jurídica beneficiária. Também foi comentado pelo secretário Barreirinhas que essa habilitação vai ser um procedimento automatizado, muito simples, e que o que vai ser avaliado é simplesmente se o ato concessório determina que tem as contrapartidas. Como que vai ser a apuração desse crédito, né? Tendo em mente sempre que a gente mudou a sistemática, não estamos falando mais de exclusão nas bases do tributo, vamos separar e apurar um crédito aí à parte, né? Tomando-se a receita de subvenção, o produto da receita de subvenção e da alíquota do imposto de renda. A base para apuração é a receita de subvenção reconhecida conforme as normas contábeis, isso aqui foi bom, teve um alinhamento com o critério contábil, né? E que seja relacionada com a implantação e o desenvolvimento ou expansão, né, de empreendimento, e que seja reconhecida após a conclusão e o protocolo da habilitação. Então, eu estou pegando aqui só as despesas de depreciação que forem geradas, as receitas de subvenção que forem reconhecidas em contraposição às despesas de depreciação, amortização e exaustão após a conclusão. É possível que surja aí, como já teve no passado, uma celeuma aí em relação a quando vai se dar essa característica da conclusão da implementação, né? No cômputo desse crédito presumido, né, na apuração, não pode ser incluída receita de subvenção não relacionada e excedente às despesas de depreciação, amortização e exaustão de bens ligados à implantação ou à expansão. Então, aqui, a gente já vê, né, que já está sendo pontuado aqui, que uma restrição para o âmbito do bens do ativo não circulante. E que não uma receita de subvenção que não tenha sido computada na base de cálculo do IRPJ e do CSL, e que não decorra de incentivos de imposto de renda e o próprio crédito fiscal. E sejam receitas de subvenção reconhecidas após 31/12/2028. A gente sabe que projetos dessa natureza eles são feitos para alongar por um período muito superior a 4 anos. Então, esse crédito vai pegar só um pedacinho. O tratamento fiscal desse crédito ele não vai ser tributado para fins de IRPJ, CSL, PIS, COFINS. Como que ele poderá ser utilizado? Mediante compensação ou ressarcimento em dinheiro, mas essa compensação não poderá ser imediata, ela só poderá ser pleiteada, né, no exercício seguinte ao do reconhecimento das despesas e após a transmissão da ECF. E se a opção for ressarcimento, porque por incapacidade de utilizar via compensação, esse ressarcimento ele vai ser pago no 48º mês, não é até o 48º, é no 48º mês, né? E com relação à necessidade ou não de reserva e restrições à distribuição, essa necessidade ela permanece apenas em relação à subvenção que for beneficiada até 31/12/2023.
né? E que, eventualmente, o contribuinte ainda tem aí a obrigação de recompor essa reserva. Em relação a este crédito propriamente dito, não está escrito na exposição de motivos, não haverá obrigatoriedade de manutenção de reserva, nem de restrição às distribuições. Tá? Eu convido aí Clarissa, João Paulo, Caio, Bruno, para compartilhar com a gente primeiras impressões aqui a respeito do alcance dessa medida provisória. A gente está compartilhando aí na tela para vocês terem conhecimento, está no site da Receita, que é um comparativo racional, porque a Receita entende, né, que essa medida provisória é necessária. E, basicamente, o argumento sustentado é que, como o benefício fiscal ele deveria ser neutro, ele não poderia causar impacto na base tributável do imposto de renda, e que hoje em dia, do jeito que as empresas, além de deduzir a despesa de depreciação, elas também excluem a receita da tributação, né? E que, através do mecanismo do crédito tributário, isso vai ser solucionado na parcela do benefício que foi empacotado, que é só os 25%. Esse, obviamente, é o ponto de vista do governo. Ele já começa aí definindo uma forte preocupação em relação a tudo que ele chama de subvenção para custeio, que basicamente é tudo que não está enquadrado no ativo, no antigo ativo permanente. Ele está considerando subvenção para custeio e deixou claro que esse é o grande foco de preocupação. Um ponto, né, Leandra, que eu gostaria de falar é que ele ressuscita ali, né, a discussão do carimbo também, né? Da demonstração ali do carimbo do dinheiro, se vai ter que ter essa prova ou não. Acho que é um ponto que foi ultrapassado, né, dessa prova de que todo o valor tem que ser investido e tudo mais. Então, como ele traz isso como um novo formato, ele ressuscita essa discussão que foi superada no caso da lei vigente até hoje, né? Mas ele traz isso, e isso sempre foi uma dificuldade. Então, o que se vê, na verdade, é que o governo está fazendo de tudo com essa nova possível implementação de crédito, é de realmente dificultar esse benefício fiscal. E o outro ponto é que, na verdade, o que a gente tem que lembrar é que quando a lei, quando foi estabelecida a possibilidade de exclusão dos benefícios fiscais ICMS da base de IR-CMS, né, que eles são considerados subvenção para investimento, o objetivo é o quê? É fomentar o país, era exatamente para fins de expansão ou implantação. Então, jamais um benefício fiscal, os ganhos das empresas com relação à subvenção para investimento, podem ser tidos como erosivos para o país, entendeu? De forma alguma, que benefício fiscal é isso mesmo. Você dar um benefício fiscal para os empresários é para permitir que eles façam investimentos. Para isso são benefícios fiscais. Então, assim, para isso existem, então, desonerações. Então, é exatamente esse foi o racional da lei quando ela estabeleceu a possibilidade de excluir. Então, não existe esse assunto, esse ponto de vista, falando, porque, então, você pode até dizer assim, eu acho, então, que o benefício era muito, eu não concordo com ele mais, então eu vou eliminar este benefício e vou estabelecer ou nenhum. Se você não quiser dar nenhum, você estabelece outro. Mas falar que ele foi a interpretação do STJ é uma interpretação errada. Primeiro que o executivo não tem que dar pitaco sobre a interpretação do judiciário. Isso é um completo absurdo. E segundo, que se o judiciário está falando que é de uma forma, é dessa forma, você tem que seguir o que está... Olha que muitas vezes o judiciário, a gente é muito descontente com as decisões do judiciário, porque a gente não concorda com elas, mas a gente é obrigado a seguir. Então, se o judiciário, na verdade, está tão somente reafirmando uma redação que está na lei, porque até agora não trouxe nada diferente do que está na lei. É uma lei, ela existe. Tem quanto tempo que ela já existe? Então, este sim
é uma erosão, mas é uma erosão do benefício que até então está válido neste momento. Então, esse é um ponto que eu queria trazer. Esse falando e eu racional da concordando aqui com a receita. cabeça. Como é que é? Pode falar, Helena, só porque eu vi a Clarissa ia falando, eu estava aqui só concordando com a cabecinha também, que assim, considerações finais aqui, mas Esse racional da receita de que há uma erosão da base tributária, isso é construído em cima do entendimento dela de que tem que ter uma neutralidade e que o contribuinte não teria, está esquecendo que o contribuinte teria direito a despesas, seja de depreciação, seja de gastos, independentemente da subvenção. Né? Então, o fato da subvenção ser não tributável, porque atende os requisitos que foram, não tira do contribuinte o direito de deduzir as despesas. E é esse match que a Receita está fazendo para falar que como deveria ser neutro. Não deveria ser neutro. Deveria ser deduzir a despesa e não tributar receita. É assim mesmo que funcionaria uma subvenção. Vamos lá, João. Eu tenho considerações bem breves aqui, porque é mais uma visão macro de tudo isso, tá? A gente estava conversando aqui, ao preparar a apresentação sobre esse tema, é uma coisa que nos chamou muita atenção, foi mesmo essa coletiva de imprensa do Ministério da Fazenda. A gente até comentou que existe até uma incoerência na narrativa deles, porque eles dizem assim, olha, o julgamento do crédito presumido em 2017 foi uma grande perda, né? E aí eles dizem, o julgamento dos demais benefícios agora em abril de 2023 foi uma vitória, foi muito importante. E aí a conclusão deles é assim, foi tão importante, mas os valores são tão altos que a gente precisa estancar o dreno de recursos públicos federais. Então, assim, se foi favorável da maneira que eles falaram, por que eles agora estão trazendo essa MP? A gente estava falando de enterrar o regime de subvenção lá da 12973. A MP, ela é exatamente isso, ela está acabando com esse sistema. Então, não há, na verdade, em vários outros pontos, não existe uma transparência, uma veracidade ali na troca de informação com a sociedade, né? Está sendo construído ali uma narrativa por parte do Ministério da Fazenda, existe um plano ali de arrecadação, claro, óbvio, mas tem várias coisas aí que estão assustando também o setor corporativo de forma indevida. Então, primeiro, né, assim, eles estão trazendo como se fosse uma tributação injusta que tivesse deixando de ser feita em relação a imposto de renda e ICS, e, na verdade, ao contrário, assim, toda a construção que tem sido feita ao longo do tempo é para poder mostrar que você, na verdade, está diminuindo na prática o benefício de ICMS que os estados deram, né? Isso está lá, seja no julgamento do crédito presumido, né? Seja nas discussões também sobre subvenção, ainda que você tenha que seguir regra de reserva. Mas o ponto é, você não está deixando de arrecadar esse imposto de renda sobre o benefício estadual. Você nunca deveria ter alcançado a tributação federal com base no benefício estadual, né? Então, outras várias questões que foram levantadas lá pelo Ministério da Fazenda, né? Eles disseram que o julgamento do crédito presumido, isso é um grande medo que está tendo aí, se ele vai continuar aplicável ou não. Eles já disseram que, para eles, o julgamento do crédito presumido seria superado com a SMP. Isso não é verdade. O julgamento... inclusive, João, é importante, sobre esse ponto, você vai responder, mas é porque tem uma pergunta, eu estou vendo as perguntas aqui. Uma das perguntas é exatamente nesse sentido, que aí você já fala sobre isso. Ó. Tem alguém perguntando aqui o seguinte: são dois pontos. Uma que, considerando a decisão do STJ, se seria possível a não tributação de um benefício de redução de base, aí nós vamos entrar depois nessa aí, desde que constituindo reserva, ou o apropriado seria o mandado de segurança preventivo, tendo em vista que a decisão não foi no repetitivo. Então, são dois pontos. Sobre a afetação da SMP, seja para subvenção quanto a crédito presumido. O João vai falar de crédito presumido. Vai lá, João, fala do crédito presumido que eu falo quanto à subvenção. Você estava explicando bem tranquilo, a afetação disso com relação a pacto federativo. Certo, É muito tranquilo isso, porque os fundamentos lá do julgamento do crédito presumido, eles foram, como a gente usa muito esse termo pacto federativo, mas também foi dito que a parcela do benefício ela não representa lucro da empresa, foi dito sobre imunidade tributária recíproca também, ou seja, são todos esses fundamentos que estão permeando ali o julgamento, eles não são impactados pela MP, a MP é outra coisa, né? Então, um momento anterior, está consolidado pelo STJ que o crédito presumido ele não compõe a base do IR da CS. Então, a MP
diferentemente do que a Receita está sustentando, ela não tem, né, o condão de impactar essa jurisprudência. O próprio STJ, né, existiu uma tentativa da Fazenda no passado de falar que a Lei Complementar 160 exigiria reserva, etc. E o STJ disse assim, olha, essas discussões sobre subvenção são irrelevantes, foi essa palavra que o STJ usou, em relação à minha jurisprudência do crédito presumido. E aí, sobre esse assunto, só para a gente separar, crédito presumido, pacto federativo, é que não tem repetitivo ainda. Então, este tema, sim, a gente recomenda que ajuize a ação, né, impetre o mandado de segurança, e aí, inclusive, o quanto antes, porque certamente eles vão afetar um tema, e aí, quando afeta, tem a possibilidade de modulação. Então, assim, este tema, para que você possa fazer uma exclusão sem considerar as regras de subvenção para o crédito presumido, ajuize a ação judicial. Você pode pedir os últimos 5 anos, e não importa se vai ter MP ou não vai ter MP vigente a partir do próximo ano, porque o que está sendo mudado é regra de subvenção. E o que foi julgado não tem absolutamente nada a ver com regra de subvenção. Então, isso é com relação ao crédito presumido. Demais benefícios, sim, esses já foram julgados como repetitivo. Então, em tese, você não precisaria de uma ação judicial se você não quiser discutir algum ponto específico, desde que, por exemplo, você já respeite tudo que está lá. Então, se você é um contribuinte que já faz a reserva de incentivo, né, devidamente registrada no local adequado, você já pode fazer suas exclusões, que você vai estar seguindo o que o próprio STJ já falou. Agora, eu vou até misturar as perguntas aqui. Aí perguntaram, tá, mas como é que eu volto atrás? O que é isso de distribuição de lucro passado? Não é distribuição de lucro passado. Mas se você já é um contribuinte que não fez a reserva de incentivo nos últimos anos, então você não fez a distribuição de lucro, o que você tem de reserva de lucro é suficiente para compor ali a sua reserva, se você tivesse feito o aproveitamento da Se tivesse feito à época, a reserva seria suficiente, né, Clarice? Se ela foi suficiente, mas como você não seguiu o benefício à risca, e isso é um dos pontos que estão sendo questionados nos embargos do STJ, para você voltar, seria conveniente, né, você entrar com uma ação para você ter esse reforço de que seria uma verdade material e que você, na verdade, nada mais fez do que seguiu ali a não distribuição de lucros. Mas fato é que o requisito exigido é a reserva de incentivo, né? No registro da reserva de incentivo, e aí essa formalidade não teria sido feita. Não? Então, não é que você vai voltar atrás, vai mudar se você distribuiu ou não distribuiu. É se o seu cenário já foi de não ter distribuído. Tá? E aí, sim, a gente entende que vale a pena, de repente, ou esperar os embargos ou entrar com a ação judicial, porque pode ter modulação. E a gente não sabe como é que vai ser essa questão da modulação. Então, eu acho que esses 2 pontos estão... E aí, com a relação à MP, se a partir de janeiro mudar, né? Então, se você hoje já faz tudo direitinho, você não precisaria de ação judicial para fins de subvenção. Né? E aí, se a MP mudar a partir de determinado exercício, a partir dali vai impactar para todo mundo, com ação ou sem ação judicial. Ótimo. Caio, alguma consideração? Tenho sim, Leandra. Concordando até com o que você já iniciou dizendo aí, o governo ele tenta trazer essa MP de uma forma equivalente à subvenção que hoje as empresas utilizam, quando na verdade não é, né? Eles trocaram uma subvenção por um crédito outorgado, e quando a gente olha no frigir dos ovos pelos números, a gente sai de 44% de um benefício para 25% do que ele está concedendo. Uma redução significativa do impacto financeiro aí, né? Exatamente. Isso na empresa, quando a gente faz a recomposição desses valores, como você disse, é significativo. Então, é uma perda muito grande. E concordando também com a Clarissa, aos meus olhos aqui, eu faço um disclaimer sobre essa MP, que é o seguinte:
ao meu ver, o governo ele tenta empatar um jogo que ele estava perdendo. Ele traz esse MP para voltar para 0-0, que já estava 1-0, vamos dizer assim. Então, essa MP ela retroage a um ponto de uma forma inteligente, vamos dizer assim, de levar novamente essa discussão à pauta, trazer todo aquele argumento de 78 para frente, que até o Bruno já passou para a gente, novamente a pauta. Então, assim, essa MP ela vem com um certo retrocesso, de maneira que o governo trata de inteligente, mas sim, ela retroage a conceitos básicos iniciais, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui, Leandro. Você quer fazer mais um? Não, pode falar. Pode falar? Ó, uma pergunta interessante, que vai no gancho do que eu falei. A pessoa está perguntando, em relação ao crédito presumido, qual é a recomendação do escritório, se constitui reserva ou não, porque apesar do entendimento do STJ, a Receita Federal tem comentado aí sobre a cobrança, tem autuado, enfim. Então, de novo, crédito presumido, gente, para a gente deixar de excluir sem seguir a regra de subvenção, ou seja, sem fazer a reserva, tem que entrar com a ação judicial. Então, aí você me pergunta, tá, então eu não entrei com a ação judicial. Enquanto você não tiver uma ação judicial transitada em julgado, se você quer ser conservador, e é a nossa posição sempre é essa, sim, faça a reserva. Tá? Mas eu não tenho como fazer reserva nos últimos 5 anos. Ótimo, então nos últimos 5 anos, ou você não vai excluir, ou você vai ter, né? Ou se você já excluiu, você agora já está no risco, mas entre com a ação judicial para se resguardar. Porque nessa ação judicial você pode pedir uma liminar, você pode evitar uma autuação se você já tiver excluído ou não. Mas sim, faça a reserva, se for possível se você não quiser se aproveitar de liminar algum, até você ter uma decisão transitada em julgado. Até porque o que a gente viu é que no crédito presumido houve um julgamento, mas ele vai ser, tudo indica que este tema vai ser julgado como repetitivo. Então, ele pode mudar, tudo pode acontecer, gente, judiciário tudo pode acontecer. Então, ele pode mudar, vai ser um absurdo? Vai, porque são 2 turmas, quando a gente tem 2 turmas julgando. Então, em tese, o julgamento vai ser repetitivo para acabar, encerrar, jogar uma pá de cal totalmente no assunto. Mas ele pode modular, então a gente não sabe o que vai vir desse julgamento. Então, sim, crédito presumido, ajuízo e ação. Demais benefício, se você seguir o que está na norma, em tese, você não precisaria de ação judicial. Obrigada, Clarice. Gente, nós estamos já aproximando aqui do final. A gente tem várias perguntas aqui no chat, gostaríamos de responder todas, mas a gente vai interagindo com o pessoal aí ao longo do tempo. Acho que a mensagem que a gente pode deixar aqui, aliás, uma pergunta: quem acha que vai de fato reduzir o contencioso tributário, né? Eu acho que só mesmo o pessoal lá, só os primos do outro lado que acham que isso vai acontecer. Nós vamos acompanhar de perto os desdobramentos, tem que acompanhar com cuidado o momento de conversão ou não e as repercussões que isso podem ter face aos princípios aí de anterioridade, noventena. Está claro para a gente que vai ficar na mesa, se isso passar, uma redução muito significativa dos benefícios das subvenções concedidas, e há um grande receio de que isso vai, sim, desestimular investimento, né? Então, o tiro pode sair pela culatra. Acho que é isso que a gente... E os contatos estão aí, né, Leandro? A gente fica inteiramente à disposição, todos nós. Nós temos um time muito grande, então, além de nós aqui, a gente só foi o porta-voz, mas o nosso time todo está bem inteirado desses temas, a gente tem interagido bastante sobre esse assunto. Vocês têm nossos contatos, quem não tem, está aí na tela, a gente está inteiramente à disposição e agradeço demais a participação de vocês. Isso aí, agradecemos e está só recomeçando, né? O filme está só recomeçando. Agora a luta é outra. Isso aí. Um abraço a todos, gente. Obrigado, Um abraço a abraço, todos, pessoal. boa noite, muito obrigada. Boa noite, gente.